Não é porque você está passando por problemas graves que você tem mais conhecimento do que Deus porque está vivendo na pele. Mesmo quando achamos que sabemos de alguma coisa, na verdade não sabemos de nada. É muito perigoso quando opinamos, quando não temos base para isso, nem o Senhor nos mandou fazer. Uma opinião dessas, de que a pessoa está sofrendo por sua própria culpa, a dor da pessoa só vai aumentar. Na maioria das vezes, o que a pessoa quer é ser ouvida, é saber que não está sozinha. Só que às vezes queremos ser usados por Deus forçosamente. Em geral, quando o Senhor nos tira de um grande problema, Ele nos tira por completo, nos transportando para uma nova fase de vida. Na maioria das vezes, Ele nos restitui pelo que perdemos, e no caso de Jó, Ele restituiu em dobro. Olha que interessante, Deus abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Traduzindo para os nossos dias, é como se Jó dissesse para Deus: apesar de eu achar que eu tinha lugar de fala, eu não tinha. Em um embate de ideias entre seres humanos, até podemos pensar nesse termo tão usado ultimamente, mas com Deus jamais. Não é porque você está passando por problemas graves que você tem mais conhecimento do que Deus porque está vivendo na pele. Nunca teremos conhecimento suficiente para questionar o Senhor, nunca teremos lógica suficiente para questioná-lo. Mesmo quando achamos que sabemos de alguma coisa, na verdade não sabemos de nada. Quantas vezes já tivemos entendimento sobre algum assunto e tempos depois o Senhor nos mostrou que estávamos totalmente distantes da realidade? Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Isso Deus falando para Jó. Então Jó complementa o texto: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Quando questionamos a Deus de forma rebelde, em geral, a resposta dele é avassaladora, no sentido de nos deixar sem argumento, nos deixar envergonhados de por um segundo passar pela nossa cabeça de que poderíamos estar certos e ele não. Qual ser humano tem capacidade suficiente para responder aos questionamentos do Senhor? E aqui aparece a célebre frase: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Depois de tudo que Jó passou, depois de tudo que o Senhor falou para ele, Jó entendeu que ele não conhecia o Senhor. O fato dele dizer que os olhos dele passaram a ver, na verdade, a maturidade espiritual de Jó aumentou, a relação entre Deus e Jó evoluiu de um estágio inicial em que ele só ouvia falar e ele passou a ver, mas não significa que ele tenha adquirido conhecimento pleno do Senhor. Afinal de contas, nós nunca chegaremos a um conhecimento pleno, porque existe uma diferença gigantesca entre nós e ele. A criatura nunca chegará ao nível do Criador. Já entendeu que ele não era nada, nem ninguém, e que o Senhor era superior a tudo e a todos. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Se Jó sabia pouco em relação a Deus, mesmo vivendo na pele todas as tragédias, imagine os amigos dele. Para quem não sabe, Jó perdeu em um só dia os seus bens, a maioria dos seus funcionários foram mortos e todos os seus filhos também foram mortos. No dia seguinte, ele foi acometido de uma enfermidade em que ele tinha feridas no corpo, da sola dos pés até a cabeça. E ainda teve que ouvir poucas e boas dos amigos e da esposa. Os amigos, nessa história de tentar ajudar, falaram coisas erradas em relação a Deus, colocando em xeque pesadamente as condutas de Jó, como se ele fosse culpado de tudo que estava acontecendo com ele. No texto acima, o Senhor usa 4 vezes o termo "o meu servo Jó". Ele exalta Jó em relação aos amigos. Esses mesmos amigos que estavam colocando culpa em cima de Jó,
enfaticamente: meu servo Jó, meu servo Jó, meu servo Jó, meu servo Jó. Jó não tinha pecado contra Deus. Ele simplesmente estava sendo provado pelo Senhor. É muito perigoso quando opinamos, quando não temos base para isso, nem o Senhor nos mandou fazer. Uma opinião dessas, de que a pessoa está sofrendo por sua própria culpa, a dor da pessoa só vai aumentar. Além dos problemas graves que está vivendo, ainda vai ter a tristeza de ouvir isso. Nós só podemos falar coisas desse tipo se o Senhor mandar. Se Ele não mandar, nós devemos ficar calados. Quantas pessoas têm mágoa no coração por conta disso? De ouvir uma atrocidade dessas em momentos cruéis. Na maioria das vezes, o que a pessoa quer é ser ouvida. É saber que não está sozinha. Mas nós temos que dar palpite. Nós temos de nos colocar numa posição de superioridade, de que temos opinião para tudo. É tipo assim, você diz que está com um problema de saúde e que está tomando um remédio e que você está melhorando. Mas mesmo assim, a pessoa te dá a sugestão de um outro remédio. Ou seja, no final das contas, ela não está querendo te dar a solução para a cura. Porque você já está tomando um remédio que está resolvendo. Ela simplesmente quer ter o prazer de te dar uma sugestão. Não, amigo não precisa ter solução para tudo. Não, amigo não precisa ter sempre uma palavra pronta. O amigo deve oferecer sempre o seu ombro e deixar a pessoa decidir o que ela quer receber naquele momento. A gente raramente pergunta o que a pessoa deseja. Eu, pelo menos, eu acho que eu nunca perguntei. Ela pode querer o nosso silêncio. Ela pode querer que a gente fique perto, mas em silêncio. Só que às vezes queremos ser usados por Deus forçosamente para consolar alguém quando o Senhor não está nos usando para isso. Só que por outro lado, tem também um amigo que quando você compartilha um problema, ele some. Eu tenho uma amiga assim, e ela mesma já falou para mim que ela não tem condições emocionais. Qualquer coisa que você fala, ela, eu não sei o que dizer, eu não tenho o que dizer, e desaparece. Só que essa forma também é ruim. Você pode até não ter o que falar, e tudo bem. Às vezes é até melhor do que falar alguma coisa errada. Mas sumir. Será que não poderia simplesmente mandar uma mensagem? Olha, eu estou aqui. Ó, estou longe, mas estou orando por você. Jó poderia ter ficado magoado com seus amigos, mas não ficou. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Aqui vemos que Deus restituiu a Jó depois que ele orou pelos seus amigos. Além do Senhor exaltar Jó em relação a eles, talvez ele também queira nos ensinar a importância de não ficarmos ressentidos com os nossos amigos, que, com boa intenção ou não, mais atrapalham do que ajudam, ou que muitas vezes são cruéis em nome da suposta amizade. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles os consolaram e os confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Em geral, quando o Senhor nos tira de um grande problema, ele nos tira por completo, nos transportando para uma nova fase de vida. Na maioria das vezes, ele nos restitui pelo que perdemos, e no caso de Jó, ele restituiu em dobro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira o de Queren Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. Olha que interessante, Deus abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Essa é uma boa frase para consolar alguém que está passando por problemas. Mas isso não é frase de internet, não é frase criada por coach. Isso é uma verdade escrita na palavra de Deus. O Senhor tirou Jó de uma tristeza extrema e o colocou em momentos de alívio, de alegria, de paz. Mais do que ele já havia experimentado antes. Se você está passando por momentos de aflição agora, saiba que o Senhor tem o poder de te transportar do lugar de caos para um lugar de paz. Ele é o Senhor de tudo. Não pense que o Senhor está pesando a mão sobre você. Não pense que ele é injusto. Não pense que ele está sendo cruel. Simplesmente não pense, não pense e não pense.
Simplesmente creia que existe um Deus lá nos céus, o seu Criador, que te vê em todo tempo, que se importa com você, que é preciso no momento de cada coisa, que age no momento certo, no momento que é realmente necessário ele agir. Que o Senhor nos ajude a entender quem realmente nós somos e quem realmente Ele é. Que possamos entender que Deus é Deus e que Ele é perfeito sempre. Que possamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa incapacidade de compreender as perfeitas ações do Senhor na nossa vida. Que possamos nos tornar bons amigos, sabendo falar quando necessário e sabendo calar quando necessário, mas se mantendo sempre presente. Que possamos nos tornar amigos de verdade, que agem não com o nosso entendimento, mas conforme a pessoa necessita no momento. Um cheiro para todos vocês, que o Senhor os abençoe grandemente.